Vamos lembrar. Quem são os números primos? O primeiro número primo que a gente tem é o 2. Depois do 2 vem o 3, depois o 5, 7, 11, 13, 17, 19 e continua. Esse conjunto que está aqui é o conjunto dos números primos. Primeira coisa importante que você tem que saber aqui. Esse conjunto ele não tem um padrão. Não adianta você procurar um padrão aí, porque você não vai encontrar um padrão de repetição. Não tem. Repara, ó, do 2 para o 3 aumentou 1, do 3 para o 5 aumentou 2, depois aumentou 2 de novo, depois 4, depois 2, depois 4. Não tem um padrão de repetição aqui. Inclusive, quando a gente está lidando de 1 a 100, a gente tem vários números primos. Depois do 100, eles vão ficando cada vez mais raros. Então, definitivamente, não há um padrão de repetição para números primos. Tá, mas e aí? E aí, gente, que embora a gente esteja lidando aqui com números primos, eles são poucos aqui, né? Nem todo número vai ser primo. Mas tem uma coisa que acontece que vai ser muito importante para nós. Tanto que é um teorema, chama Teorema Fundamental da Aritmética, que fala o seguinte, que quando o número não é primo, pensando em números maiores do que 2, a gente fala que o número ele é composto. E o que esse teorema fala é que todo número ele pode ser escrito como produto de números primos ou potência de números primos. Então, todo número inteiro, positivo, maior ou igual a 2, pode ser escrito de maneira única como produto de números primos ou como potência de números primos. Ah, mas e aí? E aí, gente, que isso facilita muito. Por quê? Porque você começa a enxergar o número de uma maneira diferente. Por exemplo, imagina o 18. O 18, gente, não é um número primo. Vamos lembrar aí. O que tem que acontecer para o número ser primo? Para o número ser primo, ele só pode ter 2 divisores. E tem que ser 2 divisores distintos, sendo eles a unidade e o próprio número. Então, tenta entender. O 2 é divisível só por 1 e por ele mesmo. O 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 17 é divisível por 1 e por ele mesmo e por mais ninguém. Então, para o número ser primo, ele só pode ter 2 divisores distintos, sendo eles a unidade e o próprio número. Dá uma olhada no 18. O 18, gente, ele com certeza não é um número primo. Por que que não? Repara, ele é par. O único número primo par que a gente tem é o 2. Então, o 18, ele não é primo. Mas não é só por isso, não. É pela quantidade de divisores. Por exemplo, eu posso não querer listar todos os divisores agora, mas eu consigo pensar aqui em alguns divisores do 18. Por exemplo, o 18, ele é divisível por 1, é divisível por 2 e é divisível por 18. Ele tem só esses 3 divisores? Não. Mas como ele é par, eu já sei que ele é divisível por 2, então ele já tem 3 divisores. Ele não é um número primo, a gente fala que ele é um número composto. Embora ele não seja um número primo, a gente consegue reescrever o 18 como sendo um produto de números primos, ou como potência de números primos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando um método que a gente chama de decomposição. Dá uma olhada. Ó. Você vem aqui e fatora o 18. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. O que é o 18? 18 eu posso pensar que é 2 vezes 3 ao quadrado. Dá uma olhada para isso aqui, ó. Quero que você olhe para aquele produto que está ali. O 18 não é primo, mas o 2 é primo e o 3 também é primo. Então, mesmo não sendo um número primo, ele pode ser escrito como potência de números primos ou produto de números primos. E vai dar para fazer isso com qualquer número inteiro, desde que ele seja inteiro, positivo, maior ou igual a 2, você consegue fazer isso. Ah, Ju, por que maior ou igual a 2? Gente, porque o 1 e o 0 não justifica. Não dá para eu escrever nem o 0 nem o 1 como sendo produto de números primos. Eles não têm fatores primos. Agora, daí em diante, a gente consegue fazer isso com qualquer um. Tá, mas qual que é a grande vantagem de você fatorar um número? Quando você fatora um número, você está olhando para a composição do número. Então, dá para você ter uma ideia muito clara a respeito do número. Como assim? Existem uma série de critérios de divisibilidade. Quando que o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5,
por 8, por 9, tem uma série de casos de divisibilidade. Só que quando você fatora o número, você consegue claramente ver algumas coisas aqui. Por exemplo, foca nesse 18 aqui para mim. Quando você pensa no 18, o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, no meio da fatoração do 18, aparece 2 e aparece 3. Não tem, por exemplo, 5 no meio da fatoração do 18. Então, o que eu quero que você entenda? Quando você olha para a fatoração do número, dá para ter uma noção muito clara do que está acontecendo com esse número. Imagina, suponha que você não saiba que esse resultado dá 18. Só de olhar para cá, eu sei que esse número definitivamente não é divisível por 5. Por que não? Porque se ele fosse divisível por 5, tinha que ter pelo menos um 5 no meio da fatoração dele. Ah, Ju, como assim? Não entendi isso. Por exemplo, gente, imagina o número 20. O que é 20? 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Confere. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Esquece que é 20, eu quero que você olhe aqui para o número fatorado. Quando eu olho para aquela fatoração, eu vejo que no meio da fatoração do 20 tem 2 e tem 5. Então, só de olhar aqui, eu sei, por exemplo, que esse número é par. Por quê? Para o número ser par, basta que ele tenha 1, 2 no meio da sua fatoração. E eu sei também que esse número aqui é divisível por 5. Ah, Ju, como é que você sabe que ele é divisível por 5? Porque no meio da fatoração dele aparece pelo menos um 5. Eu sei, por exemplo, só de olhar para cá, que esse número não é divisível por 3. Ah, Ju, como é que você sabe disso? Gente, se o número fosse divisível por 3, teria que ter pelo menos um 3 no meio da fatoração. E não tem. Então, olhar para a fatoração do número é muito importante para você ver algumas coisas a respeito do próprio número. Só de olhar, e com o tempo vocês vão se acostumando com isso, só de olhar você consegue tirar uma série de conclusões. Agora, repara, peguei dois números pequenos, 18 e 20. Eu podia pegar um número bem maior. E aí, quando você pega um número bem maior, como é que você faz para fatorar? Você usa esse recurso que a gente usou aqui. Por exemplo, imagina que eu quisesse fatorar o 240. Eu quero saber o que é o 240 em fatores primos. Você vem aqui e começa. O primeiro primo que existe é o 2, então se divide por 2. 240 dividido por 2 dá 120. Ainda dá para dividir por 2. Isso aqui vai dar 60. Por 2 vai dar 30. Por 2 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Dá uma olhada aqui, O que é o 240? 240 é, o 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é 2 à quarta, vezes 3, vezes 5. Tenta entender qual que é a lógica disso, gente. 240 está longe de ser um número primo. Mas, isso aqui é primo, isso aqui é primo, esse número também é primo. A base é prima, né? O 2 é primo, o 3 é primo e o 5 é primo. A vantagem é que dá para a gente fazer isso com qualquer um. E qual que é a vantagem de fatorar? Gente, a vantagem de fatorar é que você consegue ver, como eu posso dizer, consegue ver a essência do número. Quem é que compõe aquele número. E isso pode ser muito importante para que a gente consiga resolver problemas. Mas o que eu quero começar aqui hoje? A parte mais importante que a gente tem que falar sobre números naturais é a parte de divisão. Mas antes de falar da divisão, eu quero falar sobre uma outra coisa hoje que o Enem já cobrou, que é a parte de divisores. Como é que a gente faz para descobrir quem são os divisores de um número natural? Olha aqui, tenta entender. É o teorema fundamental da aritmética. Todo número inteiro, positivo, maior ou igual a 2, pode ser escrito como produto de números primos ou potência de números primos. Entende? 240 não é primo, muito longe disso. Esse aqui tem um tanto de divisores. Esse número não é primo. Mas eu consigo escrever todo número inteiro, maior ou igual a 2, como sendo produto de números primos ou potência de números primos. Eles não são primos, mas eu consigo reescrevê-lo como sendo produto de números primos. E aí, se o número tem mais do que um fator aqui, não tem como ele ser primo. Esse número jamais vai ser primo. Então, cuidado.
Essa ideia, gente, a importância dela é justamente porque ela vale para todo e qualquer número inteiro positivo maior ou igual a 2. Qualquer um a gente consegue fatorar.